E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao canal Robenilson Matos. Uma oração que salva casamento é o que você vai aprender neste vídeo aqui agora. Mas antes de tudo, antes de mais nada, eu quero que você corra e você pegue uma folha de papel e escreva 5 defeitos dele ou dela, que com certeza vai ser muito fácil de você escrever, tá? E você escreva 10 defeitos dos seus, que eu não sei se vai ser tão fácil assim de escrever, mas enfim, você deve escrever aí 5 defeitos dela ou dele e 5 defeitos seus, tá? De você. Então, Deus pode intervir, Deus pode intervir no casamento para que o casamento seja abençoado. Deus pode intervir no casamento para que o casamento seja restaurado. Deus pode intervir no casamento para que o casamento seja uma fonte de alegria, uma fonte de bênção. Na verdade, o casamento é tudo isso. Só que muitas vezes as pessoas fazem coisas erradas, né? E aí o casamento se torna um problema, se torna um desgaste, se torna desgastante, se torna terrível até, tá? Mas aí eu queria te lembrar que a Bíblia diz o seguinte: que o que Deus uniu não separe o homem. Foi o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz também que a Bíblia diz também que foram feitos votos, né? Você fez votos. Você lembra desses votos, não lembra? Foram feitos votos diante de um juiz de paz ou diante ou diante de um altar, né? E aí foram feitos votos. E esses votos diziam que, assim, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida até que a morte os separe. Então, assim, os relacionamentos em gerais, começam assim com namoro, noivado e casamento. Esses são os relacionamentos em gerais que, na maioria das vezes, muitas vezes deles, né, durante a sua existência, há muitas fases complicadas, há muitas fases difíceis. Talvez, meu amado, meu querido, você esteja passando nesse momento só uma fase difícil, só uma fase complicada, só uma fase conturbada, que é só uma fase, tá? É só uma tempestade. Você passou por essa tempestade, você vai poder viver bênçãos maravilhosas no seu casamento. Eu já te contei, tem um vídeo aqui no canal de um testemunho de 14 dias, depois se você quiser ver, ele está aqui no canal, acho que eu vou até deixar na descrição do vídeo, em que eu orei pelo meu casamento. Então a gente ora antes do casamento, aí a gente casa, a gente ora dentro do casamento, que é para Deus abençoar o casamento, entendeu? Então assim, Deus pode restaurar qualquer casamento, Deus pode restaurar qualquer que seja a situação, Deus pode fazer porque Ele é poderoso para fazer. Então olha só, o casamento geralmente começa com namoro, noivado e casamento. Agora deixa eu só te exemplificar aqui. Imagina um cara que está noivo, ele está noivo, e aí a noiva dele aparece grávida. Ficou difícil, não ficou? E aí esse camarada, o que ele pensa? Como qualquer uma pessoa normal, eu vou deixar ela. Mas aí, e aí muitos diriam até palavras pejorativas agora, né? Não, ele tem que deixar ela porque senão não sei o quê. Mas olha só, ele fala que vai deixar ela, mas ele é avisado por um conselho, ele tem um conselho. E o conselho diz para ela, não deixa ela, porque tem uma coisa especial acontecendo. E assim, não foi traição, entendeu? É um propósito de Deus. Entende? Não foi traição, é um propósito de Deus. E aí ele falou assim, não, então tá, não vou fazer. E ele aceita essa mulher, cria essa criança como se fosse o seu filho, né? A Bíblia diz que ele conhece essa mulher só depois que essa criança nasce, ou seja, eles têm relações só depois que essa criança nasce, depois de passado todo o período, né, da mulher e tal, aquele negócio todo. Então, aí que eles vão começar uma vida realmente de casal, eles vão ter outros filhos, ou uma outra quantidade de filhos, mas isso é uma outra história. Mas o que eu queria te falar é o seguinte: ele tinha os problemas dele, mas ele ouvia um conselho, tá? Ele ouvia um conselho e ele ouvia um conselho, e isso daí mudou toda
aquilo que ele mudou tudo aquilo que ele ia fazer. Ele pensou em desistir. E se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, não é verdade? Só que ele ouviu esse conselho e esse conselho mudou toda a história da vida dele e da sua família. E foi uma família abençoadíssima. Então, assim, o que está incluído na história também, nessa história que eu estou falando para você, é que o desobedecer ao conselho geraria consequências, talvez até a morte dele. Então, assim, o Deus diz na sua palavra assim que ele abomina o término do casamento. Quando ele fala isso, ele está falando assim que quando isso acontece, traz sobre essa pessoa que faz isso maldição, entendeu? Traz sobre essa pessoa maldição, que não tem como tirar. Essa maldição trouxe e ela vai ficar, por quê? Porque foi uma ordem, uma lei desobedecida. Uma vez uma lei desobedecida traz consigo as consequências. Então isso não tem como fazer. Então é isso que eu quero que você entenda aqui, ó. Mas afinal, que oração é essa que salva casamento? Eu estou te mostrando tudo isso para chegar justamente nesse ponto. Afinal, que oração é essa que salva casamento? Vamos lá. A oração é dividida em duas partes. A oração é dividida em duas partes. Orar, ou seja, falar, e agir, tá? Mas falar não é simplesmente falar, que todo mundo sabe falar. É falar de uma forma, com o coração quebrantado e contrito. Porque a palavra diz que um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. O que é um coração quebrantado e contrito? É um coração verdadeiramente, profundamente sincero e verdadeiro. Então não tem como você falar com Deus com mentira. Não tem como você falar com Deus. O que Deus quer ouvir? Ele não quer ouvir aquilo que todo mundo já sabe. Ele quer ouvir aquilo que está lá no fundo, o escondido do escondido do escondido. Viu? Quebrantado e contrito. O que é o quebrantado e contrito? Verdadeiro e profundo. Verdadeiro e profundo. Lá no íntimo. É isso daí que você tem que se derramar diante do Senhor, que com certeza Ele vai te ajudar. Tá? Então você faz essa oração, ou seja, essa oração do coração quebrantado e contrito, você vai fazer com verdadeira verdade de coração, você vai se derramar verdadeiramente perante o Senhor, tá bom? E você vai agir. O que é agir? É fazer aquilo que Deus é fazer aquilo que você pode fazer. Porque o que Deus pode fazer, Deus pode mudar corações, Deus pode fazer coisas extraordinárias, mas as coisas que você pode fazer, Deus não mexe um dedo para fazer. Então você fazer as coisas que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá pedir perdão, então é você que tem que ir lá pedir perdão. O que você tem que fazer? Você tem que se humilhar, então você vai ter que se humilhar. Né? No sentido se você entende de se humilhar, de pedir perdão. Então assim, se é que você que vai ter que falar, então é você que vai ter que falar. Se é você que vai ter que começar, se é você que vai ter que dar o bracinho a torcer, então é você que vai ter que dar o bracinho a torcer, entendeu? Se é que você vai ter que reconhecer os seus erros, então é você que vai ter que reconhecer os seus erros. É você que vai ter que começar a fazer, você vai ter que começar a agir. Se não, meu irmão, não dá. Se não, meu irmão, não dá. Não dá, entendeu? Agir, fazer tudo o que é possível. Não é parte, não é metade, é tudo. Não é parte, não é metade, é tudo. E para continuar, tu lembra das 15 coisas que eu pedi para você escrever no início? Então, a oração que salva casamento vai começar aí agora. Você já sabe como orar, você já sabe o que você tem que fazer. Agora eu vou te mostrar o caminho que você vai percorrer para você conseguir forças o suficiente para fazer o que precisa. Meu querido. Porque não adianta você só saber o que você tem que fazer. Você tem que ter força o suficiente para fazer. Não adianta. Não adianta que você sabe que você tem que derrubar o gigante. Mas você vai ter que correr lá, meu irmão, e bater no gigante para ele poder cair. Dá ali nas pernas dele para ele poder deitar. Senão não adianta, não é? Então assim, para começar, você lembra das 15 coisas? As 5 suas e as 5 dele ou dela e as 10 suas. Lembra de uma coisa, talvez você se lembre de muito mais do outro. Talvez você... Eu te garanto que você vai lembrar de mais de 5 do outro. Foca nas 5. Nas 5 tá bom por enquanto, tá bom?
Foca nas 5. As 5 principais. Só isso. Calma. Não é para você escrever as 5 e ir lá jogar na cara do outro. Relaxa, fica tranquilão aí. E anota as 10 suas. Anota as 10 suas, tá? Mas as 10 suas eu quero que você faça o seguinte. Você vai pegar e você vai escrever 5 da tua cabeça. Aquilo que você achar, tá? E você vai pedir opinião das outras pessoas, porque não é o que você acha, é o que as outras pessoas acham, de preferência o teu cônjuge. Você pode chegar pro teu cônjuge e falar assim: o que que eu sou mais chato? O que que eu sou mais nojento? O que que eu sou mais horrível, assim, terrível? Me ajuda a melhorar. Para ver o que que ele te diz, entendeu? E aí, não fique bravo ou brava se ele te falar uma coisa que você não aguenta, não que aguente, mas assim, que você não concorde. Não importa, escreve. Não importa, escreve, tá? Você vai, isso eu estou te fazendo um exercício simples contigo para que você tenha assim um norte, para que você tenha um norte, para que você saiba com esse norte, saber para onde você vai com isso daí, para onde, como que você vai continuar, para onde que você tem que ir, para onde você tem que caminhar, onde que você tem que dar os primeiros passinhos, você está entendendo? Então assim, vai lá e faz do jeito que eu estou te falando. Anota as 5 deles, anota as 10 suas. Uma vez que você fez isso, as coisas que mais te irritam, tá? Nele, e as coisas que você irritam as pessoas, ou ele e ela, tá bom? Uma vez que você fez isso, você vai pegar esse papel e esse papel vai virar para você esse papel vai virar para você algo que você vai manter junto de você. Tá? Esse papel vai virar um negócio que você vai manter junto de você. Por quê? Porque você vai manter ele para você fazer orações nele. Quando que você vai orar nele? Você vai ter que fazer um propósito. Que propósito? O que é propósito? Propósito é quando você separa. Propósito a gente vai falar muito nos dias de imersão em Deus. Se você não participa, vai ser no dia 6 a 9 de julho. Participe lá com a gente, você vai aprender bastante sobre a oração. O que é propósito? O propósito é você determinar um tempo para você poder orar, levar suas orações a Deus. Isso é um propósito, tá? Basicamente. Então, o que você vai fazer? Você vai determinar um período de tempo em que você vai orar e eu vou te dizer o propósito que eu te aconselho a fazer, um propósito de madrugada. Então, você vai pegar aí um propósito de madrugada, 3 horas da manhã é bom, tá bom? 3 horas da manhã. E você vai levantar 3 horas da manhã durante 2 meses, durante 1 mês, durante 2, durante 3 meses, durante o tempo que for necessário para Deus te dar a vitória. Se você não está disposto a pagar o preço, então você não está disposto, então você não vai ter vitória. Ou você está disposto a pagar o preço, ou você não pode ter a vitória. Ou você paga o preço e tem a vitória, ou você não paga o preço e não tem a vitória. É assim que funciona. Entendeu? Deus pode fazer... Pode. Ele pode fazer diferente? Claro que pode. Só que eu estou mostrando para você um caminho para você salvar o teu casamento. Eu estou mostrando para você um caminho para você salvar toda uma vida. Eu estou mostrando para você um caminho para você salvar seu amor, para você salvar. E o que vale isso? Vale você levantar 3 horas de madrugada? Vale você fazer uma lista? Vale você orar por essa pessoa? Vale você orar por você mesmo? Porque olha só, você viu que eu falei para você escrever 10 do outro, e 5 do outro e 10 de você para começar. Por quê? Porque é você que precisa melhorar primeiro, mais do que o outro. Ah, mas o defeito está muito no outro, mas não importa, quem está buscando é você. Você não pode botar na cabeça do outro buscar agora. Você primeiro busca, Deus transforma você e vai transformar o outro. Entendeu? É assim que funciona. Então, olha só. Escolha um horário na madrugada. Você vai fazer uma promessa para alguém. Escolha uma pessoa que você ama. Preste atenção nisso. Anota. Escolha uma pessoa que você ama e faça uma promessa para essa pessoa. E diga para essa pessoa assim, olha só, eu faço uma promessa aqui, um compromisso com você,
que eu vou levantar todos os dias às 3 horas da madrugada durante pelo menos 30 dias. No mínimo, eu estou falando do mínimo, para você começar. Você vai levantar 30 dias, 3 horas da manhã, e você vai orar por você, nas 10 coisas suas e nas 5 coisas dela ou dele. Nas 10 coisas suas e nas 5 coisas do outro ou da outra, entende? Então, e você vai começar a ver alguns resultados que você vai ter. Isso, nos dias de imersão em Deus, a gente vai falar muito profundamente sobre isso. Então, nos dias de imersão em Deus, eu posso te ajudar a você aprofundar muito mais, a mergulhar muito mais profundamente nessas coisas, nessas questões de como você buscar mais a Deus, de como a oração ela tem diversas coisas que você pode utilizar para você poder buscar a Deus. Ela tem diversas coisas que você pode fazer para você poder estar mais próximo de Deus, ter uma resposta mais rápida, respostas de orações eficientes. Então você pode ter isso. Então é só você fazer, você ouvir e fazer da forma correta, porque foram métodos e coisas testadas e aprovadas na minha vida e de pessoas próximas que eu conheço. Então a mudança deve começar em você. Beleza, meu irmão? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fica com Deus. Até a próxima.